Vamos começar então. Podemos continuar. Obrigado, Sara. Então vamos lá. Então vou abrir aqui o PowerPoint e já compartilho com vocês. Vamos ver se vai dar tempo ali de... Bom, eu sempre preparo o PowerPoint para 1, 2 aulas, mas eu sempre acabo demorando um pouco mais, né? Porque começa a vir perguntas, começa a vir dúvida, e o que importa é vocês entenderem, né? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui. Oi, diga. Eu queria fazer uma pergunta. Você já colocou a lista de chamada da última aula na aula anterior? Não coloquei ainda. Acho que eu vou... Assim que vocês estiverem fazendo exercício, eu já vou colocar a aula passada e dessa também. Já passo os 2 links, tá bom? Ok, obrigada. Obrigado você. Bom, vamos lá então. Vamos continuar. Bom, então só vamos rapidinho ali onde nós estávamos vendo, né? Não vamos perder muito tempo esse slide. Só me ajude aonde que eu parei na aula passada. Então, se vocês puderem me falar, tudo isso aqui já foi dito, né? Forças de contato já falei também. Classificação de forças, já comentei. Não sei, foi esse eu cheguei a falar também, não? Falei, né? Esse também já havia comentado. Me falem, pessoal. Falou, professor, parei nesse. Então, vocês me ajudem aí. Sentidos opostos, acho que eu comentei também. Esse daqui também já falei, né? Falei, pessoal? Esses slides aqui já foram ditos? Sim? Me ajudem aí, pessoal. Eu sei que foi ontem, mas a cabeça tá fraca já. Aonde que... Foi nesse slide que eu parei, né? Ou mais adiante? Não. Esse aqui eu já falei, né? Foi nesse aqui. Foi nesse slide que eu parei, né? Das mãozinhas. Agora eu me lembrei. Parou nesse. Isso aí. Obrigado, Ellen. Então vamos compartilhar ali de novo e vamos partir para a parte mais prática hoje. Então esse slide aqui que eu parei ontem, ó, é relacionado às forças da fórmula em si, né? Só vamos pegar a formulazinha e relembrar da segunda lei. Então a segunda lei de Newton, ela é baseada por essa fórmula aqui, ó. Força resultante, nós estamos vendo sobre força, tá? Para quem, caso alguém não estava ontem, estamos vendo sobre a relação de força. Voltadas para as leis de Newton, né? Inércia, ação e reação, e também essa aí da massa e a aceleração. Então aqui você vai ter uma massa, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então essa aqui é a formulazinha da segunda lei. Então uma aceleração, ela é uma relação da força resultante com a sua massa. Então nesse slide, como eu havia comentado, né? Ó, imagine que você tem uma mãozinha aqui fazendo uma certa força. Vamos imaginar que uma mão, vamos colocar um valor para ficar mais fácil vocês entenderem. Cada mãozinha dessa faz uma força de 10 newtons, certo? E a massa, uma caixa só, vamos colocar 10 quilogramas de massa. Vamos colocar tudo 10 para ficar mais fácil, tá? Então, 10 quilogramas de massa. Então, qual seria a aceleração obtida por esse sistema? 10 forças, né, 10 newtons de força e massa de 10 quilogramas. Então, de acordo com a formulazinha, né, ó, força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, aqui se colocaria, ó, 10 newtons é igual a 10 quilogramas, tudo no sistema internacional, né, vezes a aceleração. Então, nesse primeiro caso aqui, com essas grandezas, eu teria uma aceleração de 1, né, 10 dividido por 10, 1 metro por segundo ao quadrado. Que aí seria o sistema internacional também. Certo? Então, essa força, ela acelera a caixa. Então, essa força aplicada acelera a caixa. Tá? Justamente devido a isso que nós vimos. Aceleração de 1. Agora, imagine que eu tivesse duas mãozinhas e a massa continuasse 10. Certo? Então, aqui uma caixinha só. Então, a massa ainda continua 10 quilogramas. Ó, 10 quilogramas.
Só que agora eu tenho duas mãos. Então, no caso, cada mão é 10 newtons, né? Então, aqui no caso seria 20 newtons. Então, a minha força agora fosse igual a equivalente a 20 newtons. Então, vamos fazer a continha aqui em cima. Então, a força, 20 newtons, é igual a massa, mantive igual, ó, 10 vezes a aceleração. Então, a aceleração, nesse caso aqui, ficaria 20 dividido por 10, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, perceba o seguinte, ó, quando eu dobrei a força, a aceleração também foi dobrada. Então, eu posso falar que força e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então, vamos colocando as minhas conclusões aí. Se eu aumento a força, aumento a aceleração, ou seja, grandezas diretamente proporcionais. Agora, nesse segundo caso, eu mantive uma mãozinha, ou seja, a força continua sendo 10 newtons, tá? 10 newtons. Só que agora eu tenho duas caixas, né? duas massas iguais. Então, cada caixa é 10 gramas, 10 quilogramas. Então, a massa no total que eu tenho aqui seria 20 quilogramas. Então, 20 quilogramas. Então, nesse caso, vamos fazer as continhas. Vamos fazer nosso rascunho aqui em cima. Força resultante, 10 newtons, igual a massa, 20 quilogramas, né, que são duas caixas, e qual seria a minha aceleração. Então, aqui a minha aceleração vai ficar 10 dividido por 20, ou 1 por 2, que é equivalente a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, compare com a primeira. Era 1 metro por segundo ao quadrado. Agora, com a massa dobrada, ficou 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, quando eu dobro a massa, a aceleração diminuiu. Então, massa e a aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Foi bem aí que nós paramos na aula passada. Então, vamos colocar as minhas conclusões aqui, né? Então, você fala que a força é diretamente proporcional, lembra esse símbolo aqui significa diretamente, ó, diretamente proporcional à aceleração. Se eu aumento um, aumenta o outro também. E agora, a sua massa é inversamente proporcional, esse símbolo significa inversamente proporcional à aceleração. Se eu aumento a massa, diminui a aceleração. Beleza, pessoal? Então, foi isso que nós paramos a aula passada. Agora eu comprovei com os devidos cálculos. Então, grave isso, tá? Força e aceleração diretamente proporcional. Aumenta um, aumenta o outro também. E massa e a aceleração inversamente proporcionais. Se eu aumento um, o outro necessariamente precisa diminuir. Ok? Tranquilo? Vamos ver se tem alguma... Bom, não tem pergunta no chat ainda, que não piscou a luzinha ali da indicação. Caso tenha pergunta, pode mandar ali no chat ou então falar no seu microfone mesmo. Caso não tenha pergunta, eu vou em frente. Então, agora vamos fazer um exercício. Então, veja ali, ó, vai aparecer o enunciado e eu vou deixar vocês trabalharem um pouquinho. Eu vou deixar 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo para você tentar resolver esse exercício aí. Então, tenta resolver. A formulazinha que você vai usar é a fórmula F, força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Bem simples esse exercício aí, tá? Vai pegar os dados que você tem aí e simplesmente aplicar na fórmula. Então, tentem fazer aí. Vamos lá, vamos ver quem consegue fazer. Vou esperar um minutinho. Aí vocês vão colocando no chat ali a resposta. Vamos lá. Tendo dúvidas, pode perguntar. Vamos lá, o primeiro que achar a resposta, coloca no chat lá, tá bom? Para eu saber que vocês já terminaram.
Quando vocês vão fazendo aí, eu vou colocando o link lá. Anotaram os dados, né, pessoal? Vou tirar um pouquinho o compartilhamento para eu poder colocar o link lá para vocês. Da aula de hoje. Vocês têm até eu colocar o link lá. Ah, já começou a aparecer resposta, né? Daqui a pouquinho dá uma olhadinha. Só estou gerando o link ali da chamada da aula de hoje. Isso, a Sara perguntou assim, ó, nesse caso tem que diminuir as forças? Exatamente. Mesma direção em sentidos opostos, Sara, você subtrai as forças. Ó, o link da chamada da aula de hoje já está no chat ali, tá bom, pessoal? Então não esqueçam de... No finalzinho da aula, não precisa ser agora para não atrapalhar a aula, no finalzinho você clica ali nesse link e aí simplesmente coloque o seu nome lá, tá bom? Então esse é o link da aula de hoje, que já está no chat. Então vamos resolver lá? Então vamos ver se vocês acertaram. Deixa eu tirar aqui. Ó, então a chamadinha dia 4/8, já coloquei aqui, tá? Para vocês. Então simplesmente coloque o nome e envie para mim. E aí vocês, eu tenho esse controle de quem está ou não participando, tá bom? Já está no chat ali. Então vamos lá voltar ao nosso slide. Então vamos resolver ali, ó. Então você tem as seguintes informações, ó. O bloco de massa, 2,5 quilogramas. Então vamos anotando os dados, né? Ó. Então a massa aqui, ó, 2,5 quilogramas. Suponha que o bloco esteja submetido a duas forças horizontais, como está escrito aqui, ó, F1 e F2. De intensidade F1 igual a 100 newtons. Tá? Então aqui, ó, equivalente a 100 newtons. E F2 equivalente a 75 newtons. Determine a aceleração. Olha o comando aqui, ó. Determine o A, né? Então, da fórmula, você tem a sua força resultante. Aí você tem que lembrar, né? Os vetores, mesma direção. Ó. Um vindo no sentido horizontal, o outro também no horizontal. Porém, agora no sentido oposto. Então, você faz o que para achar a força resultante? Então, aqui você subtrai. Tá? Então, a força resultante, para sentidos opostos e mesma direção, você faz a subtração do F1 menos o F2 nesse caso aqui. Tá? Então, a força resultante, pega o maior menos o menor, tá? Para evitar ficar um valor negativo. Então, aqui vai ser, ó, 100 que é o primeiro, né? Menos o segundo, que é 75. Então, a sua força resultante, já dá uma olhadinha lá no chat, tá, pessoal? Então, a tua força resultante é igual a 25 newtons. Então, essa aqui é a tua força resultante. Tendo isso, já que você tem a massa, né, que ele falou no enunciado aqui, né, 2,5 quilogramas, aplica na formulazinha da segunda lei, da força resultante. Tá? Então, a força resultante é 25 newtons é igual a massa, ou caso tivesse mais do que uma caixa, a somatória das massas, né? No caso aqui é uma caixa só, então a massa é 2,5 quilogramas, vezes a sua aceleração, que é justamente o que ele está perguntando. Então aqui a aceleração vai ficar o quê? 25 dividido
por 2,5. Aí, para assumir com essa vírgula aqui, eu coloco um zero aqui em cima e ignoro a vírgula. Se fosse duas casas decimais, 2 zeros. Então, a mesma coisa que 250 dividido por 25, né? Ou seja, então aqui essa vírgula some. Então, agora fica equivalente a 10. Não esqueça a unidade, tudo no sistema internacional que foi usado. Então, a sua aceleração também será no sistema internacional. Metro por segundo ao quadrado. E aqui já seria a resposta para esse problema aí. Bem simples, né? Bem fácil. Parabéns a quem acertou aí. E vamos ver o que estão mandando no chat. Isso aí, pessoal. A Ellen falou 10, o Caio falou 10, né? A Nayane falou 10. Isso aí. Só não esqueça, Caio, da unidade, tá? Metros por segundo ao quadrado. Bem importante a unidade. Então, vamos continuar. Deixa eu compartilhar de novo, porque daqui a pouco alguém vai me avisar que não está aparecendo, né? Eu sempre volto para o slide e acabo esquecendo de novo de compartilhar. Então, esse foi... Opa, deixa eu voltar aqui que zerou aqui. Então, esse foi o nosso exercício aí. Cadê? Aqui. Que deu 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora o próximo ali, o próximo slide, mais um pouquinho de teoria. Agora vamos falar de algumas forças que são muito importantes. É legal você ir anotando isso no seu caderno, tá? Quais são as forças que são bem importantes? Então, a primeira força importante, tem várias, tá? Mas a primeira força importante é a força peso. Então, o que é a força peso? Né? A formulazinha para calcular a força peso, ela está aqui embaixo. Ó. A formulazinha é essa aqui, ó. P igual a mg. Que, na verdade, é a mesma fórmula da segunda lei. Eu vou escrever aqui em cima. Não precisa ficar lendo, por enquanto, esse slide, não, tá? Então, a força da segunda lei, né, a fórmula é força resultante igual a massa vezes a aceleração. Essa aqui é a fórmula da primeira lei, da segunda lei. No lugar da força resultante, você colocaria um peso, porque o peso é uma forma de força, tá? A massa continua igual, ó. Massa é massa mesmo que você coloca, só que agora você vai colocar a aceleração da gravidade, não a aceleração qualquer, porque a força-peso ela é influenciada pela gravidade, que no caso aqui seria o G, né, que é a força gravitacional, né, que é, na verdade, a gravidade, que aqui no planeta Terra tem o valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado, né, sendo que o valor aqui é o 9,8, né, que é aproximadamente 10, geralmente a gente usa, né, metros por segundo ao quadrado, tá? E esse valor, ele é modificado conforme a força gravitacional exercida. E o que faz a força gravitacional ser exercida? É a massa, tá? Então, por exemplo, a massa aqui na Terra corresponde à gravidade, né, a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se eu fosse na Lua, onde a massa é menor, consequentemente, esse valor do G seria menor. Então, lá na Lua, é aproximadamente, arredondando aqui, ó. Então, ó, o G da Terra é 9,8. O G da Lua, mais ou menos aproximado, 3 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Esse valor é menor? Justamente pelo fato que lá a massa da Lua é menor. Se eu pegasse planetas maiores que o planeta Terra, o G seria maior, né? Então, e essa gravidade que faz com que a atmosfera aqui da nosso planeta, por exemplo, seja presa, né? E não daria para viver em outro planeta, por quê? Porque se esse valor for muito, muito alto, significa que a gravidade é muito pesada, ela amassaria tudo que estaria lá, né? Estaria literalmente amassando. Se a gravidade fosse muito pequena, a atmosfera, ou seja, a camada gasosa, né, por exemplo, o oxigênio que nós respiramos, ele seria vazado para o espaço e também não teria ar para respirar. Né? Então, é o valor perfeito, que é justamente o valor que temos no nosso planeta. Maior do que isso, a atmosfera ficaria muito pesado, não daria para sobreviver lá, né? E menor do que isso, ficaria muito leve. A atmosfera, a camada gasosa, vazaria para o espaço e não teria gases para serem respirados. Então, no planeta Terra, é a condição ideal para que realmente tenha vida na Terra, né? Devido ao fato aí que é um valor perfeito. Deus sabe das coisas, né? Ele faz tudo perfeito. Então, maior ou menor não daria. Então, a força-peso, né, é justamente a força que puxa a gente para a Terra, né?
que é, na verdade, uma relação da força gravitacional. Então, vamos aprender uma coisa hoje. Ó. Quando eu pergunto assim para você, ó, qual o seu peso? Geralmente você coloca o quê? Aliás, eu vou fazer essa pergunta. Não precisa colocar o valor real caso você não queira, tá? Mas eu, por exemplo, vou colocar ali no chat. Ó. Qual o meu peso? O meu peso... Aliás, não vou colocar, senão vou dar resposta para vocês. Qual seria o seu peso? Coloque lá, por favor, no link, no chat ali, ó, caso você queira, tá? Qual o seu peso? Vamos ver lá. Quem vai ser o primeiro a colocar o peso? Você vai na balança, né? Falar, eu tô pesando tanto. Então, qual o seu peso? Principalmente os meninos aí. As meninas não gostam muito de falar sobre isso, né? Então, se tiver algum voluntário, por favor, coloque ali o seu peso no chat. Alguém? Algum voluntário? Vamos lá, pessoal, participe, me ajudem aí. Isso eu vou ensinar um conceito para vocês agora. A Nicole falou 47. 47 o quê, Nicole? Lembra que um número sem unidade não significa muita coisa, né? 47 o quê? Então, 47, coloque unidade também que você acha que é o seu peso. Sempre com unidade. Isso, ó. Bom, então assim, ó, o Caio, né, falou que é 500, né? Larissa falou 509,6, né? Então vamos ver, ó. E aqui a Nicole falou que é 47 quilogramas. Bom, vamos lá, é exatamente o que eu queria ouvir, tá, pessoal? Exatamente isso que eu queria ler, né? Então pensa assim, ó, o meu peso é a massa. Então o que você faz na balança é medição de massa. Lembra que o peso é uma forma de força. E força é medido no dinamômetro, igual nós vimos na aula de ontem, tá? Então, o teu peso é a massa que foi dito aí, né? Por exemplo, 47. Então, isso aqui, ó, seria a massa. Vezes o valor da gravidade. Vamos arredondar aqui no nosso planeta para 10, para ficar mais fácil fazer a conta. Então, o peso é igual a 470, e aí usando no sistema internacional, 470 newtons. Isso seria o seu peso, tá bom? E não 47. Então, quando nós falamos de massa, nós estamos falando de uma grandeza, né, que é a ocupação da matéria, o quanto da matéria que ocupa lugar no espaço, que é a relação da matéria. Agora, quando eu falo de peso, é uma força. Então, é a massa vezes a gravidade. Então, lá na Lua, por que nós temos aquela sensação de que a pessoa está flutuando? Lembra que na aula de ontem eu comecei com 3 perguntas? Uma das perguntas será respondida agora. Então, por que na Lua o astronauta, por exemplo, ele pula bem devagarzinho, vai bem alto e cai bem devagar? Por causa da gravidade. Então, aqui na Terra, por exemplo, teria um peso de 470 newtons. E se fosse na Lua essa mesma pessoa? Vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos usar os dados lá da Lua. Então, seria o peso na Lua, seria equivalente à massa. A massa não muda, tá? A massa é constante. 47 vezes agora 3. Então, daria quanto aqui, ó? Daria 21, né? 7, 14, 21. Sobre 2, 4, 8, 12, 13, 14. Então, seria equivalente a 141 newtons. Então, a mesma pessoa aqui na Terra tem o peso, ó, de 470 newtons. E essa mesma pessoa lá na Lua teria um peso de 141 newtons. Olha que coisa fantástica, né? Então, você quer perder peso instantaneamente? Faz o seguinte, ó, pega um foguete e vá para a Lua. Olha quanto você perdeu. 470 foi para 141, sem precisar fazer muito regime, né? Então, é uma forma muito boa de você perder peso. Vá para um planeta ou vá para um ambiente onde a massa seja bem menor do planeta, né, ou da Lua, e aí você vai perder peso instantaneamente. É uma forma diferenciada aí de você perder o peso. Tá bom, pessoal? Só uma brincadeira aí para descontrair. Então, aqui, ó, a massa, na verdade, é uma força, tá bom? Que é exercida em função da gravidade. Então, vamos ver ali o chat para ver quem está perguntando. Agora só falta dinheiro para construir foguete. Ah, Caio, você não tem? Então,
faz o seguinte, ó, passa a tua conta que eu te empresto aí, tá bom? Aliás, eu posso te dar esse valor aí. Você fala a tua conta que eu passo o dinheiro para você comprar o teu foguetinho aí. Beleza? Então, a gente vai junto daí, porque eu também estou precisando perder alguns newtons aí de peso. Então, beleza, pessoal. Vamos continuar, então. Depois das brincadeiras aí à parte, né? Então, o peso é uma forma de força. E esse peso, pessoal, olha que legal no próximo slide. Quando você for usar ele para fazer algumas contas, ele sempre, anote isso, ó, sempre, ó, lembre-se, sempre o peso é vertical para baixo em relação à Terra. Ou seja, ele faz o ângulo de 90 graus com a Terra. Eu vou pegar o meu planeta novamente aqui, né? E aí pensa assim, ó, o seu planeta está aqui, né? Até vou aumentar a tela um pouquinho para eu conseguir enxergar também. Então você pensa, deixa eu pegar alguma coisa aqui para representar o peso. Então esse pregadorzinho aqui, ó, né? Ele representa o peso. Então esse peso, ele vai estar 90 graus. Mesmo que eu gire a Terra, ele vai continuar 90 graus. Ele sempre será 90 graus com a Terra. Ele nunca pode chegar inclinado assim, nunca, tá? Sempre 90 graus, sempre perpendicular. Independente aonde você esteja no planeta. Aqui vai ser 90 graus, aqui também embaixo será 90 graus, né? Então, não importa onde você esteja, sempre perpendicular, ou seja, 90 graus com o planeta. Isso vai ser importante na hora de você fazer alguns cálculos posteriores. Então, veja essas imagens aí, né? Ó, se eu tiver num plano horizontal, beleza, vai ser o mesmo esquema, ó, 90 graus. Então, aqui, ó, 90 graus com o planeta Terra. Se eu tiver num plano inclinado, pensa que o planeta Terra sempre é horizontal, tá? Você pensa que aqui seria a equivalência do planeta Terra. Essa linha vermelha que eu estou fazendo. Então, 90 graus. Se eu tiver num outro plano inclinado, mesma forma. Faz uma linha horizontal e essa linha horizontal, o teu peso 90 graus. Sempre. Se eu tiver um plano, né, que esteja vertical, não importa. Você faz o teu plano horizontal, que representa a Terra, e o teu peso 90 graus. Se tiver em queda livre, não estiver encostando nada, não importa. Faz uma linha horizontal, que é a Terra, e aqui 90 graus. Tá? Independente. Se estiver encostando no teto alguma coisa, não importa, mesmo esquema. Faz uma linha horizontal, e aí o teu peso, né, estaria um ângulo de 90 graus com a Terra. Então não esqueça isso, tá, pessoal? O peso sempre é 90 graus com o planeta Terra, tá bom? Vamos lá, vamos continuar para as próximas forças. Força normal. O que é uma força normal? Força normal, ela é uma força de contato. Lembra que eu falei forças de contato na aula passada, na aula de ontem? Então, se você encostou, tem normal, tá bom? Então, fale comigo aí. Ó. Eu, inclusive, tenho uma aulazinha gravada para vocês em uma das aulas. Não sei se foi de hoje ou de amanhã. A de hoje. A de hoje é depois dessa aula. Existe lá uma aulinha relacionada a algumas forças. Então, você vai colocar assim, ó. Encostou, tem normal. Eu quero que vocês repitam comigo. Encostou, tem... Não ouvi ninguém falando. Encostou, tem... Vocês estão me ouvindo? Então, coloque lá. Eu vou falar assim, encostou, vocês vão falar tem normal, tá? Encostou, tem... Normal. Isso. E a normal é sempre perpendicular à superfície de contato, tá bom? Então não esqueça, encostou, tem normal, e a normal é sempre perpendicular, ou seja, 90 graus com a superfície de contato. Agora não é mais com o planeta Terra. Então o peso é perpendicular com a Terra. A normal é perpendicular com a superfície de contato. Então imagine aqui, ó, você tem um plano inclinado, né? Ó. Então seu plano inclinado está aqui, ó. E aí você tem uma caixa sobre esse plano inclinado. Então aqui essa caixa, né, vai gerar uma normal, porque teve o contato aqui. E esse contato vai gerar essa força normal. Sempre 90 graus. Essa caixinha com ponto no meio significa 90 graus, tá, pessoal? Para quem não conhece esse símbolo, isso é da matemática. Então aqui esse símbolo, né, 90 graus, com a superfície de contato, tá bom? Então se eu tiver a minha superfície aqui, ó, e eu colocar uma caixa aqui. Então aqui, né, encostou, a normal estaria apontado para cima aqui, ó.
Se eu tiver um plano inclinado aqui, uma descida, e eu colocar uma caixa ou um objeto qualquer aqui, né? Então, a normal, 90 graus. Ó. A normal, 90 graus com a superfície de contato. Então, aqui estaria normal, aqui estaria normal, certo? Mesma forma, se eu tiver o teto aqui, ó, colocar no teto. Então, imagine que o teto, eu coloco uma caixa aqui, ó. Então, aqui a caixinha, né? Encostou aqui no teto, a normal, no caso, estaria para baixo, né? Ó, 90 graus com a superfície de contato. Então, não esqueça isso. A normal sempre será uma força equivalente a 90 graus, o ângulo, né? Equivalente a 90 graus à sua superfície de contato. Então, isso aqui que está mostrando aqui, ó. Ela tem esse nome, por sempre formar um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. E se encostou, tem normal, tá bom? Continuando aqui, né? Sobre a força ainda normal, veja que são todos os casos, né? Para cima, aqui para a direita, aqui para a esquerda, sempre 90 graus, tá? Já coloquei os desenhos ali referente ao slide anterior. Agora vamos para um exercício. Vamos aplicar algumas coisas aí, ó. Então já vai lendo aí conforme vai aparecendo. Deixa eu ver que horas são, que eu não trouxe meu relógio aqui hoje. Vocês vão me avisando aí, tá, pessoal? Que eu tô sem relógio aqui perto. Então, o homem tenta levantar uma caixa de 6 quilogramas que está sobre uma mesa. Ó, encostou na mesa, tem normal. Aplicando uma força vertical de 20 newtons. Nessa situação, responda aos itens a seguir. O homem conseguirá levantar a caixa? Então, vamos ver. Ó. Primeira força que eu tenho que colocar aqui. Ó. Tem a força peso, certo? Vamos fazer o diagrama de forças. Todas as forças que estão envolvidas nesse movimento. Então, aqui eu tenho a força peso, encostou aqui, tem a força normal. A força normal estará para cima, a força normal, certo? Além disso, uma pessoa sobre a corda, está puxando a corda aqui, ó. Então, quando há uma força exercida sobre uma corda, isso é chamado de força de tração, tá? Ó, força de tração. Então, são as forças que estão envolvidas aí. Qual que é a força qual que é a força peso? É a massa vezes a gravidade, né? Então vamos colocar aqui, ó. Então qual que é a massa? Vou colocar aqui embaixo. Massa 6 kg. Qual que é a gravidade? Considere o G 10 metros por segundo ao quadrado. Então massa 6 vezes 10, 60. Então você terá uma força para baixo de 60 newtons. Para essa pessoa levantar essa caixa, precisa fazer uma força maior do que a de 60. Só que nesse caso, a força normal, nesse piso horizontal, a normal ela será igual ao peso, tá? Então essa normal aqui nós não levaremos muito em consideração por enquanto, tá? Então tem a força peso para baixo de 60 e para levantar tem que ter uma força maior que 60, que é a força de tração. E qual seria a força de tração? 20 newtons. É a força que está sendo aplicada aqui, ó. 20 newtons. Então, essa pessoa conseguirá levantar essa caixa? Não, porque a força exercida é menor do que a força peso. Então, ele não conseguirá levantar a caixa. Tá bom? Professor, explica novamente, por favor. Sim, posso explicar sim. Então, vou fazer o desenho novamente ali, que acho que o desenho ficou numa posição não muito boa, né? Então, você tem a sua mesa aqui, né? Ó, tem a sua mesa, tem a sua caixa, e a caixa está puxando, né? Sendo puxada pelo peso para baixo. E qual que vai ser o peso? Eu vou calcular aqui em cima. Peso é igual a massa vezes o valor da gravidade. Tá? Então, vamos calcular o peso. Então, o peso vai ser a massa, que o enunciado me falou, ó, 6 quilogramas. 6 quilogramas. Se não tivesse em quilogramas, eu precisaria transformar, tá, pessoal? Precisa estar em quilogramas. E a gravidade foi dita aqui embaixo, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, né? A aceleração da gravidade. Então, 10. Então, aqui no caso, seria 60 newtons. Então, o peso sempre puxa para baixo, igual eu comentei para vocês agora há pouco, né?
Então, tem uma força de 60 newtons. Nesse caso, teria uma força normal também. Só que você não vai levar em consideração, porque num plano horizontal, o seu peso vai ser igual à força normal. E a força normal seria eliminada, tá? Nesse caso aqui. Então, a única força que vai ser levada em consideração seria a força na corda, que é a força de tração cuja pessoa está puxando, né? Então, a força aqui em cima, né, que eu estou puxando a cordinha para cima, seria equivalente à força de tração, porque é sobre uma corda. E qual seria essa força? Já foi dito aqui, ó, 20 newtons. O enunciado me falou que é 20 newtons. Agora pensa o seguinte, ó, eu estou puxando com 20 newtons para cima, só que o peso está puxando para baixo com 60 newtons. Então eu consigo levantar? Eu consigo levantar essa caixa? Não, não conseguirei levantar. Por quê? Porque a minha força que eu estou exercendo é menor do que a minha força peso, certo? Então, nesse caso, não seria possível levantar essa caixa. Só para deixar bem certinho, ó, se eu fosse calcular a força normal, como essa caixa não está descendo e não está subindo, a normal mais a tração tem que ser igual ao equilíbrio aqui, que no caso é 60, né? Então, se eu fosse calcular normal, a normal seria equivalente a 40 newtons aqui, ó. Por quê? 40 mais o 20 é igual a 60. Quando essas duas aqui são iguais, significa que eu não estou... as forças estariam em equilíbrio. Essa caixinha não estaria sendo levantada. Tá? Então, aqui seria, no caso, a força normal. 40 mais 60, né? 60 igual ao peso. Eu não consigo levantar essa caixa. Beleza? Agora, o item B. O valor da força que a mesa aplica na caixa, aí seria normal, né? Que no caso aqui seria justamente, ó, os 40 newtons. Beleza, pessoal? Por quê? Justamente porque ela não está levantando, tá? Então, eu vou, para calcular a força normal, eu vou pegar a força que eu estou aplicando, que no caso é 20 newtons, né? Subtrair da força peso, 60 newtons, que no caso daria a força referente aí a normal, que seria sentido uma força de 40 newtons. Que aí, no caso, seria a resposta do item B. Tá? Então, o item B, ó, é justamente esse aqui, ó, 40 newtons. Essa subtração só dá certo num plano horizontal, tá? Se fosse um plano inclinado, aí já seriam outras contas a serem feitas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Teve uma pergunta aí, conseguiu entender? Prof, depois você pode voltar o slide? Vamos voltar. Então, enquanto o pessoal vai pensando aí se tem alguma dúvida, eu vou voltar no slide ali que foi pedido. Esse slide aqui? Ou esse aqui? Esse aqui, né? Que foi o que eu expliquei, né? Então, enquanto vocês vão pensando na possível dúvida, eu deixo aí no slide para vocês terminarem de copiar. Beleza? De nada, Rafael. Bom, vamos lá. Então, temos mais 6 minutinhos. Dá tempo de ver mais alguma coisinha ali. Então, vamos voltar ali. Força de tração, né? Agora vamos ver, já vimos força-peso, né? Agora vamos ver força de tração. Força de tração a gente acabou de usar nesse exercício que nós fizemos. Então, força de tração é aquela força que é sobre um fio, sobre uma corda, tá bom? Então, você vai pensar assim, é a força aplicada pelos fios, ou cordas, ou tirantes, ou cabos, né? Ou qualquer coisa que pareça uma corda, tá certo? Então, vamos imaginar essa pessoa aqui, ó, ela está puxando esse ônibus, né? Ó. Então, a força de tração aqui, ó, é essa corda aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor mais chamativa para vocês ali. Vou colocar um amarelo aqui, ó. Então, essa força aqui, ó, que está sobre essa corda, é justamente a força de tração, cuja pessoa está exercendo
para tentar puxar este caminhão, ou este ônibus. Ou então a pessoa fazendo um cabo de guerra aqui, né? Ó. Então ela está puxando uma corda. Então sobre a corda, né, existe uma força de tração. Então essa força de tração, ela é justamente aquela força que é aplicada, né, quando você puxa uma corda, um elástico também, só que daí seria mais força elástica, mas também não deixa de ser, né? Mas aí é mais quando você pensa em fios, tá? Então, força de tração, você vai pensar em fios ou cordas, tá bom? Então, são as forças dos fios ou cordas que são aquelas que são resposta àquela força de puxão que você faz, tá bom? Então, ela é sempre sobre os fios e sempre sobre as cordas. Mais uma força é a força de atrito, né? Ó, força de atrito é uma força que é chamada de força resistente. Por que é uma força resistente? Ela é uma força contrária ao movimento, tá bom? Então, ela pode ser de dois tipos. Estática. O que significa uma coisa chamada de estática? Estática é quando significa que ela está parada. Então, por exemplo, eu estou sobre uma mesa, né? E eu estou puxando uma corda. Então, vamos tentar fazer um desenho aqui mesmo, se bem que vai encher de desenho ali embaixo. Eu estou sobre uma mesa, coloquei uma caixa e eu estou puxando aqui através de uma corda. Aqui é uma corda e eu estou fazendo uma força. Então, sobre a corda é a força de tração. Agora, imagine que eu estou puxando, mas essa caixa ela não está se movendo. Não está se movendo. Então, como ela não está se movendo, o que está fazendo com que essa caixa não se mova é a força de atrito estática, né? Ou seja, antes dela se mover. A partir do momento que eu aplico uma força suficiente para ela se movimentar, essa força de atrito seria a dinâmica. Tá? Então, a estática tem a ver com o objeto ainda parado e a dinâmica quando esse objeto começa a entrar em movimento. Ou seja, tem uma certa aceleração. Tá bom? De uma forma geral, a força de atrito, né, quando nós olhamos os corpos, eles parecem que eles são lisos, mas se eu pegasse num microscópio muito, muito potente, você ia ver que as paredes dos diversos ambientes, recipientes, elas não são lisas perfeitamente, elas têm uma certa ranhura. Então, parece que elas são lisas, mas quando eu olho no microscópio, eu vejo umas ranhuras, ó. Eu vejo desse jeito. E aí, o que seria a força de atrito? A caixa, da mesma forma, ela tem essas ranhuras na caixa. Então, a ranhura da caixa, ela encaixa na ranhura da mesa. Vou colocar aí uma outra cor aqui, ó. Então, esse em vermelho está representando ali, por exemplo, a mesa. Agora, eu vou colocar a caixa. Né? Então, a caixa, ó, em verde aqui, ó, tem as ranhuras e elas encaixam aqui também, ó. Elas encaixam aqui, ó. Então, esse processo de encaixar torna mais difícil, né, você fazer um movimento. Então, se você aplicasse uma força para a direita, né, aqui é a sua força, ó, esse encaixe vai gerar uma força contrária, que no caso seria a força de atrito, sempre no sentido inverso, certo? Então, o atrito é uma força resistente. Se você puxa para a direita, o atrito vai puxar para a esquerda. Se fosse no momento presencial, eu faria uma mágica com vocês agora, né? Se bem que mágica não existe, né? Existe ciência. Eu pegaria uma caneta, não tenta fazer isso na sua casa, que teu pai e tua mãe não vai gostar muito, que você vai estragar um pouquinho a parede caso você não saiba onde fazer. Eu pegaria uma caneta, vou pegar aqui no caso aqui representando um grampo, né? Um clipe, ó, e eu aplicaria aqui na parede, ó. E eu não vou fazer isso, tá? Para não riscar minha parede. E eu aplicaria bem forte aqui na parede e eu soltaria. E depende do atrito que tivesse, esse grampo ele ficaria colado aqui na parede. Né? Por quê? Justamente porque essas ranhuras elas se encaixaram e ele ficaria aqui colado na parede. Certo? Então, essa força de atrito ela é bem facilmente visível aí, né? Quando essas ranhuras se encaixam, principalmente numa parede, né? Se o peso não for maior do que a força de atrito, esse objeto ele ficaria parado na parede. Parecia que estaria
colado ali, né? Então é justamente devido a esse encaixe que é formado a força de atrito. E aí, ó, eu vou abrir um simuladorzinho com vocês. Deixa eu ver se dá tempo ou deixar para a próxima aula. Não vai dar tempo. Eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou parar nesse slide, então. E na próxima aula, eu vou abrir esse simulador com vocês. Então, me lembre, né, para mostrar para vocês, na próxima aula da semana que vem, né, a utilizaçãozinha desse simuladorzinho aí, que é do FET Colorado. Para quem tiver interesse, né, quem quiser dar uma olhadinha, dá uma olhadinha nesse link aqui, ó. Vou deixar ali para vocês no bate-papo, no chat. E aí já entra lá, já dá uma olhadinha no link, né? Vamos trabalhar com sala de aula invertida, você dá uma olhadinha antes de eu mostrar. Então, tá o link ali para você dar uma olhadinha. Já dá uma brincada lá, é bem legal. Aí na próxima aula eu começo com ele. Tá bom, pessoal? Então é isso daí, né? Obrigado pela participação de todos, né? Deus abençoe a cada um. E estamos juntos, já tem algumas aulas para hoje, para amanhã também, né? Uma aula gravada hoje e amanhã, preparada especialmente para vocês. Estou tentando fazer algumas coisas aí para deixar mais pessoal. E até a semana que vem presencialmente. Tchau, Milena, e tchau a todos e Deus abençoe. Boas aulas a vocês.